Olá, caro aluno, seja bem-vindo ao curso Criando um Manual de Identidade Visual Irresistível, tá bom? A gente vai começar do zero a estar criando esse manual de identidade visual, começando pela logomarca e passando por todos os processos para que você possa estar entregando aí um manual de identidade visual que vai, claro, ficar irresistível aí para o seu cliente estar aprovando e você, claro, estar trabalhando com ele nos serviços gráficos desse seu cliente. Bem, eu vou utilizar como exemplo uma pizzaria fictícia, que eu criei o nome dela aqui, então a gente vai do zero estar criando a logomarca dela e os outros itens que compõem então um manual de identidade visual. Vamos lá, então para começar o nosso manual de identidade visual, eu já estou aqui com o nome do cliente, né, que é um cliente fictício, o nome vai ser Pizzaria Amor e Sabor. O próximo passo agora é a gente começar a elaborar uma paleta de cores. Como é uma pizzaria, eu cheguei nessa conclusão aqui de uma paleta de cores, tendo uma cor preta, que vai descendo justamente nos tons de cores aí que remete à cor da calabresa, tomate, enfim, mostarda, pegando uma tonalidade de vermelho, uma tonalidade de laranja e descendo também uns tons mais claros e outros mais escuros. Então eu cheguei nesse resultado aqui, tá? Você pode pegar o conta-gotas, vai ver que todo o código hexadecimal tá certinho, partindo do preto aqui, que é o 0E0200, e partindo aqui para uns tons aí que vão clareando aqui nos tons de vermelho, laranja e descendo aqui para tons mais claros. Perfeito, então esse primeiro passo já ficou definido. Então essa é a primeira coisa a se pensar quando a gente está fazendo aí um manual de identidade visual, que é a paleta de cores, porque o próximo passo já é a criação da logomarca dessa empresa. E para isso a gente precisa estar baseado justamente na nossa paleta de cores. Vamos então para o próximo passo utilizando o Canva, para estar buscando exemplos de pizzarias, de logomarcas e estar servindo, claro, aí de inspiração. Vamos lá. Bem, buscando então inspirações em outras logos aqui do Canva, eu cheguei nesse primeiro resultado aqui, para estar formulando essa logomarca dessa pizzaria fictícia, Amor e Sabor, colocando aqui logo em cima então um formato de uma pizza com um coração, utilizando duas fontes, a primeira aqui do Amor é Montserrat, uma outra fonte que é a Lobster e a pizzaria também utilizando Montserrat. Sendo então a Lobster seria a minha fonte primária e a Montserrat seria a minha fonte secundária. Agora eu vou personalizar de acordo com a paleta de cores que eu criei, vou personalizar então essa logomarca. Então vamos lá, aqui com o meu Canva aberto, eu vou criar uma apresentação, tá bom? Em branco. Bem, dentro dessa apresentação, aqui embaixo, a gente tem a duração. Eu vou colocar que a duração de cada quadro dessa apresentação vai durar 5 segundos. Aqui, basicamente, o que eu vou estar utilizando é colocando uma imagem de fundo ou uma cor de fundo aqui na minha tela e mostrando, então, os itens que fazem parte aqui do manual de identidade visual. Vamos começar pela capa. Vou estar utilizando como exemplo esse aqui, ó, de diretrizes de marcas. Vou colocar, por exemplo, essa capa aqui. Vou apagar esse texto. E aqui eu vou colocar Manual de Identidade Visual. Beleza, eu vou criar mais uma página. Essa página eu vou colocar um fundo preto. E essa página vai ser as diretrizes da marca. Diretrizes da marca, basicamente eu explico como foi o conceito por trás aí da criação da logomarca e do tipo também da logo. Beleza, então aqui está a parte do tipo, Amor e Sabor. Aqui são os elementos que compõem toda a marca, né, da pizzaria. E aqui na descrição eu vou colocar um texto dizendo que o objetivo é ressaltar o termo sabor como uma marca. O amor é uma escolha simbólica para representar então a paixão que o brasileiro tem aí pela pizza. A forma dessa tábua mais a forma de um laço, aqui, que a gente chama de ribbon, onde está escrito pizzaria, são as bases, então, para aplicação aqui do nosso tipo, que são justamente o texto aqui, Amor e Sabor, sendo sabor utilizando uma fonte primária
e o amor utilizando uma fonte secundária que eu vou estar utilizando nos projetos aqui, baseados nesse nosso exemplo fictício. Beleza, vou criar mais uma página aqui. Essa página vai ser a página que eu vou apresentar a logo em si, tá bom? Vou colocar a logo aqui. Beleza, a cor de fundo é a cor também que faz parte da paleta de cores. E aqui a minha logomarca, então, sendo apresentada aqui através do meu manual de identidade visual, que vai ser apresentado para o cliente. Vamos criar mais uma página. Aqui nessa página eu vou colocar um fundo, imitando aqui piso de madeira, né? Tábuas de madeira. E aqui eu vou mostrar quais são as melhores variações, então, de fundos para essa minha logomarca. E aí eu selecionei esses 3 fundos, sendo um fundo preto, tá? Um fundo escuro, um fundo branco e um fundo também dessa cor mais clara aqui, que faz parte também da minha paleta de cores. Então, eu elegi essas 3 cores como as melhores variações para estar inserindo a minha logomarca. Vou criar mais uma página. E aqui eu vou colocar o padrão gráfico manual. O que seria isso? Seria justamente utilizando as linhas e grades, como ficaria então a proporção aqui da minha logomarca dentro desse projeto, tá bom? Sendo, utilizando aqui uma regra de terços, vai ficar essa parte da tábua, completando, tá bom? Tendo uma pequena sangria aqui nos ribbons, sendo nessa primeira parte aqui de cima, colocando para o coração, né, para o formato de pizza e o coração, e o texto amor. O sabor já ficaria então nessa segunda linha aqui para o meio, e a pizzaria também pegando basicamente a base dessa segunda linha aqui dentro do ribbon. Então ficaria nessa proporção a minha logomarca, obedecendo então essa nossa regra aqui de grade de visualização, ou seja, também na fotografia a gente fala de regra de terços, tá bom? Então esse vai ser o nosso padrão gráfico manual para a utilização dessa logomarca. Bem, isso é uma coisa bem interessante de se pensar quando vai criar uma logomarca, é justamente uma logomarca ela poder se encaixar de uma forma bem bacana dentro de um formato quadrado. A maioria das logos que a gente vê, por exemplo, para Instagram, para colocar como capa de Facebook, elas utilizam também esse formato quadrado que a gente chama de formato 1 por 1, tá bom? Então é muito importante na hora de você estar criando uma logomarca, você já está pensando nessa possibilidade de estar criando ela utilizando a proporção 1 por 1, tá bom? Bem, eu vou criar mais uma página. E essa vai ser a página que eu vou apresentar então a tipografia do projeto, ou seja, quais são as fontes primárias e secundárias do meu projeto aqui da logomarca da pizzaria. Vamos lá, mais uma página. Bem, nessa página aqui então eu mostro a fonte principal. A fonte principal, que é justamente aquela onde está escrito sabor, eu estou utilizando a fonte Lobster. Então essa vai ser a minha fonte principal. E aqui eu apresento a fonte, tá, no tamanho grande, e também como ela ficaria aqui numa escrita, tá bom? Da mesma forma eu utilizo ela com letras maiúsculas, minúsculas e também os números, isso para o meu cliente já ter uma noção de como é essa fonte. Agora vamos para a fonte secundária. Bem, a fonte secundária é uma fonte muito queridinha aí dos designers, que é a fonte Montserrat, tá bom? É onde eu estou colocando justamente na parte do amor e também onde está escrito pizzaria. A fonte Montserrat da mesma forma, eu vou colocar ela aqui numa apresentação maior, para estar mostrando como é que é a fonte. Aqui também em maiúsculo, minúsculo e também em letras, e aqui uma sequência de textos, então, utilizando a fonte Montserrat. Vou criar aqui mais uma página. Bem, nessa página então eu vou apresentar para o meu cliente a paleta de cores colocadas então nesse projeto aqui da pizzaria, tá bom? Eu vou representar então a paleta de cores nessas esferas. Aqui estão cada cor que representam então esse meu projeto. E vou colocar também essas cores com os números hexadecimais definidos aqui. Beleza, então aqui do meu lado esquerdo estão os números hexadecimais
de cada cor. Isso é importante para quando você envia, então, por exemplo, um projeto para uma gráfica, para que ele dê a fidelidade das cores aqui que compõem a paleta do seu projeto, tá bom? Então fica aqui do lado esquerdo todos os códigos hexadecimais das cores e aqui nos círculos, então, as cores que eu utilizo para a composição das artes que serão feitas aqui utilizando a logomarca da empresa. Depois da paleta de cores, então, vamos criar mais uma página. E nessa página vamos começar então as aplicações. Aplicações é onde a gente coloca os chamados mockups. Ou seja, a gente pode estar colocando, por exemplo, uma caneca, uma bolsa, um bottom, uma camisa, cartão de visita, panfleto, entre diversos outros produtos gráficos ou que a gente também chama de criativos, onde você pode estar mostrando para o seu cliente como ficaria essa logomarca dentro, então, desses produtos aí que seriam estampados. Aqui no exemplo, eu coloquei um bottom, uma caneca e também uma bolsa com a logomarca aqui da nossa pizzaria fictícia chamada Amor e Sabor. Na próxima página eu vou colocar mais algumas aplicações. Aqui nessa aplicação eu coloquei um envelope, tá bom? Onde eu coloco aqui na capa do envelope a logo e no verso, então, a logo aqui no canto superior da direita e aqui do outro lado, lado esquerdo, os dados aqui dessa nossa pizzaria fictícia. Bem, você pode estar criando novas páginas para aplicações, pode colocar cartão de visita, como eu falei, panfleto, você pode colocar microperfurado para carro também, entre outras diversas aplicações que você já queira estar mostrando para esse seu cliente como vai ficar a logomarca, como ela vai se comportar em diferentes tipos de materiais impressos ou estampados, tá bom? Bem, agora eu vou criar mais uma página e nessa nova página aqui eu vou colocar a aplicação dessa logomarca ela em 3D. Se você ainda não fez o curso de transformar logo 2D em 3D, então eu sugiro que você assista às aulas que você vai aprender tudo direitinho como eu vou colocar aqui. Você viu que eu já criei, então, essa logomarca da pizzaria Amor e Sabor, utilizando aí inspirações através de outras logos criadas aqui no Canva. E agora eu vou estar colocando essa aplicação em 3D para o meu cliente visualizar como essa logomarca se comporta aí em diversos tipos de visualizações 3D. Bem, então com as aplicações 3D, ficou dessa forma. Eu coloquei um vídeo da logo em 3D girando 360 graus e também dois ângulos diferentes aqui da aplicação aí da logo em 3D, beleza? Agora o próximo passo, a gente vai criar mais uma página para colocar os mascotes. Bem, nessa outra página então, vão ser os mascotes que eu vou estar apresentando então aí para esse meu cliente da pizzaria, mostrando justamente como poderia estar enviando esses mascotes às vezes para um cliente por WhatsApp, entre outras mídias aí, por exemplo, redes sociais. Está utilizando aí nas artes digitais criadas, beleza? Aqui no caso aqui o entregador, aqui o forno a lenha e aqui também outra pessoa entregando, só que com a embalagem da pizza e a pizza, claro, com formato aí de coração, remetendo, claro, ao nome, então, da pizzaria que é Amor e Sabor. Beleza, e essa última página, então, é só mesmo um agradecimento aí a esse seu cliente que você está criando o manual de identidade visual. E o próximo passo agora é a gente estar publicando esse formato todo aqui que a gente criou através de páginas em um vídeo animado para estar mandando aí por WhatsApp do seu cliente. Bem, e aqui também eu vou colocar uma animação, tá bom? Entre uma página e outra. Clica aqui no botão animar e aqui tem diversos efeitos de animações que você pode ir testando. Eu gosto muito desse aqui de recorte, eu vou selecionar ele para estar utilizando em todas as páginas. E agora eu vou estar exportando esse meu projeto, clicando aqui em compartilhar, baixar. E aqui eu seleciono vídeo MP4, eu coloco a resolução de 1080 pixels, que é a Full HD. E agora é só clicar aqui em baixar. Está fazendo então a renderização das páginas aqui do meu manual de identidade visual. E assim que fizer o download então do arquivo MP4, eu vou estar enviando então para o WhatsApp do meu cliente para aprovação então do manual de identidade visual. Dessa forma você criou
com os ensinamentos que você está aprendendo aqui no site Aprenda Renda Online, como logo 3D, mascotes, editores gráficos, logotipo, logomarca, a estar criando então um manual completo, onde você pode estar vendendo, por exemplo, esse manual de identidade visual a partir então de R$500 aí para o seu cliente, para que ele saiba como fazer as melhores aplicações da logomarca, entre outros elementos gráficos aí, assim como criativos também, para estar aplicando, estampando, imprimindo. Beleza? Então, esse foi um curso bem objetivo, rápido, para que você possa criar um manual de identidade visual. Você pode estar tanto exportando em MP4 para estar enviando aí para o seu cliente, que através de um vídeo você pode estar mandando de uma forma rápida para aprovação para o seu cliente, mas você também pode estar exportando em outros formatos, como slides, como PDF ou até mesmo em JPEGs, para você estar enviando aí para o seu cliente também, através de formatos digitais. Espero que esse curso venha a somar bastante aí para você, que você possa estar enriquecendo o seu portfólio e, claro, conquistando clientes e fazendo renda extra online, beleza? E ficou dessa forma, então, o nosso manual de identidade visual que vai estar sendo apresentado aí para o nosso cliente.